Olá, meus queridos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Wellington e estou aqui para trazer a palavra do dia. Todos os dias, 10 horas da manhã, eu trago uma palavra para a sua reflexão. Não esqueçam também, meus queridos, que todas as sextas-feiras, às 21 horas, nós temos a nossa live de oração. E eu peço a você, caso você queira, faça o pedido de oração aqui no comentário do vídeo. Em qualquer vídeo que você fizer o pedido de oração, eu estarei orando por você todos os dias, às 10 horas da noite, no grupo de oração do WhatsApp. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixa o seu like. E agora vamos aí para a nossa palavra do dia. E a palavra do Senhor para a nossa reflexão, irmãos, isso aí em Mateus capítulo 14, no versículo 15. A palavra do Senhor diz o seguinte: E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhe de vós de comer. Então lhes disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixinhos, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 alcofas cheias, ou seja, 12 cestos cheio de pedaços de pães. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e criança. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. A palavra de Deus, irmãos, está falando sobre um grande milagre que Deus operou ali no meio do povo. E esse milagre, irmãos, foi movido pela misericórdia, né? Pelo fato de Jesus se compadecer das pessoas. Olha, ele estava pregando a palavra do reino, ele estava evangelizando e havia uma grande multidão ali em volta dele, muita gente. À medida que ele andava, aquela multidão ia no rasto, ouvindo a palavra de Deus. E havia ali, a palavra do Senhor diz que havia 5.000 homens, mas sem contar com as crianças e as mulheres. O total geral ali, irmãos, seria mais ou menos em torno de 20.000 pessoas que estavam seguindo a Jesus. E aí começou a escurecer o tempo, já começou a querer entrar para a noite e o povo estava com fome. E aí os discípulos falaram com Jesus: Jesus, despede a multidão, manda eles irem embora para poder comprar comida nas vilas. Então dispersa essa multidão. Jesus falou assim: olha, não é justo que a gente faça isso, que nós mandemos a turma embora com a barriga vazia. Não é justo. Faz o seguinte, falou com os apóstolos, né? Dai-lhe de comer. Olha só, a multidão de 20.000 pessoas. Falou para os discípulos: dá de comer esse povo então. Falou com eles. E eles falaram: Senhor, a multidão é muito grande, Senhor. Nós só temos 5 pães e 2 peixinhos apenas. O que é isso para essa grande multidão? Jesus falou assim: então traz aqui os pães e os peixes. Aí Jesus pegou, mandou preparar um cesto, vários cestos ali, e Jesus começou a botar ali, picou o pão ali dentro, botou os peixes ali dentro, e falou: então agora sirva ao povo. Interessante que os discípulos também não entenderam nada, não entenderam. E aí Jesus falou assim: ó, pega e sirva. Irmãos,
quando o discípulo começou a tirar dali, servindo a multidão, quando começou a servir, irmãos, o peixe não acabava e o pão também não acabava. Só sei que no final das contas, irmãos, o milagre foi tão grande que alimentou, o povo ficou com a barriga cheia, comeram muito peixes, né? E muitos pães, comeram tanto, irmãos, e a Bíblia diz que ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaço de pães. Olha só que milagre, irmão, que milagre, coisa maravilhosa. Jesus aqui nos ensina o seguinte, essa multiplicação dos pães e do peixe. Jesus se importa com as pessoas. Quando Jesus diz assim, dai-lhe de comer, ele está nos passando o seguinte, que nós temos que pregar o evangelho, nós temos que falar de Jesus, mas aquelas pessoas que são hipossuficientes, aquelas pessoas que estão precisando do alimento, nós não podemos nos esquivar, nós não podemos sair da responsabilidade. Se nós podemos fazer, nós temos que ajudar também. Eu até comentei anteriormente no vídeo, não adianta nada você orar pela pessoa, a pessoa está passando necessidade, a gente ora e depois a gente fala assim, vai em paz, Deus vai te abençoar. Não, irmão, não é assim que funciona. A gente ora e aquilo que a gente pode fazer, que está nas nossas posses, nós temos que ajudar aquelas pessoas. Tá? Não é só despedir, como aconteceu ali nesse milagre aqui. Os discípulos disseram, Senhor, manda o povo embora. Eles se viram. É como se dissesse isso. Eles comprem nas aldeias. Olha, quem garante que as pessoas tinham dinheiro? Ninguém garante nada. Tá? Muitos iriam passar muita fome. Tinha criança, tinha velhinhos, tinha uma opção de gente envolvidos. E Jesus se compadeceu daquela situação e Jesus deu de comer. Jesus operou esse milagre de exemplo para nós. E outra coisa importante, irmãos, uma outra lição que a gente pode tirar é que pouquinho na mão de Deus pode se transformar em uma coisa grandiosa. 5 pães, 2 peixinhos. O que era isso para aquela grande multidão? Mas quando Jesus panhou, quando colocaram na mão de Jesus, Jesus multiplicou aquele alimento. Quando nós entregamos também nas mãos do Senhor, pode ser o pouquinho que você tem. De Jesus, ele vai multiplicar, ele vai operar um milagre na tua vida, até mesmo a tua fé. A pessoa diz, minha fé é tão pequenininha. Coloque na mão de Deus, peça a Deus, coloque na mão do Senhor, que ele vai multiplicar a tua fé também. A tua fé vai crescer. Os discípulos uma vez disseram, Jesus, aumenta-nos a fé. Então, meus amados irmãos, é isso aí. Quando nós entregamos na mão do Senhor, tudo multiplica. Deus sempre opera milagres. Jesus está sempre pronto para operar na vida daqueles que acreditam. Então a lição de hoje é o seguinte: primeira coisa, não adianta só pregar o evangelho se não ajudar aqueles que precisam. Primeira coisa. Segunda coisa que nós temos que entender, que um pouquinho na mão de Deus, na mão do Senhor Jesus, na mão de Deus, pode multiplicar e pode satisfazer, as nossas necessidades. Então, irmãos, a mensagem é essa, a palavra do dia é essa. Confia no Senhor. Se você está desempregado, entrega na mão de Deus. Se a comida, está com dificuldade aí, está passando uma privação, uma provação aí, coloca nas mãos do nosso Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. E se você, irmão, que está aqui assistindo esse vídeo, orando comigo, que vai orando comigo às 18 e à meia-noite, se você está aqui comigo agora, se você sabe que alguém está precisando de uma ajuda, ajude aquela pessoa. Às vezes, irmãos, um pacote de arroz de 5 quilos, às vezes não é nada para você, mas para aqueles que estão passando necessidade, é como se fosse um banquete de Natal. Eu falo isso como exemplo pessoal. Eu já passei por todas essas dificuldades, então passei muita necessidade, fome, até já passei,
Então, um pouquinho, que quando chega para uma pessoa que não tem nada, é muita coisa mesmo. E outra coisa, irmão, nós temos que lembrar que nós não somos tão pobres que não podemos ajudar aqueles que estão do nosso lado e que precisa também. Esse foi o exemplo que Jesus deu para cada um de nós. Meus amados irmãos, que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor, e aí, que Deus te abençoe ricamente. E que Deus esteja derramando bênção sobre a tua vida, e fica na paz do Senhor, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.